Olá, caros consumidores, uma saudação muito especial aos nossos associados. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Defesa do Consumidor. Temos para si no programa de hoje as notícias da ADECO. Será que Cabo Verde está preparado para receber turistas com deficiência? É o tema proposto pela Lenilda Duarte Brito na rúbrica Na Defesa do Consumidor com Necessidades Especiais. Convidamos-lo também a assistir à rúbrica O Gato Comeu a Lei, com a doutora Eva Caldeira Marques, que fala sobre a responsabilidade criminal pela pensão de alimentos. Damos início ao desenvolvimento dos temas do programa com as notícias da ADECO. A ADECO, como um dos membros do Conselho Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional, participou na 5ª reunião do referido Conselho que decorreu na cidade da Praia no passado dia 6 de novembro. A reunião teve como pontos principais a apresentação dos resultados provisórios da avaliação da campanha agrícola 2015-2016 e a recolha de subsídios para diretrizes para o apoio à agricultura familiar nos Estados-membros da CPLP. Na reunião, a ADECO incidiu a sua intervenção, lamentando o fato da associação ter solicitado ao Ministério do Desenvolvimento Rural documentos e parceria no âmbito do projeto Cabo Verde Não aos Pesticidas, não tendo obtido qualquer reação por parte do MDR. Como forma de optimizar a deslocação, a ADECO aproveitou para realizar várias outras atividades no município da Praia, na localidade de São Francisco e no município do Tarrafal no âmbito do projeto Sociedade Civil na Defesa Efetiva dos Consumidores, projeto financiado pela União Europeia. No dia 5 de novembro, no período da manhã, foi realizada uma conferência de imprensa que teve como objetivo fazer uma análise das atitudes e comportamentos ativa e principalmente passiva das principais entidades e figuras de Cabo Verde. Fatores que levaram a ADECO a considerar a hipótese de haver uma conspiração efetiva para aniquilar a associação. Ainda no dia 5 de novembro, a convite da direção da Escola Secundária do Tarrafal, o presidente da direção da ADECO ministrou uma palestra sobre o consumo consciente e responsável, os direitos e deveres dos consumidores, incidindo sobre o livro de reclamação e a problemática da defesa do consumidor em Cabo Verde. Também foi organizada uma exposição sobre o direito à alimentação saudável para os alunos da referida escola. O presidente do Conselho de Direção aproveitou a deslocação e teve um encontro com o presidente da Câmara Municipal do Tarrafal. Nesse encontro discutiu-se a relação entre a ADECO e esta Câmara, a colaboração entre estas duas instituições, falaram da possibilidade da associação ter uma representação no Tarrafal e a necessidade desta Câmara cumprir os compromissos legais para com a ADECO. Foi também uma oportunidade para auscultar problemas que afetam a população do Tarrafal, falar sobre a ADECO, a importância de se associar e angariar alguns sócios na localidade. Ainda nesta linha, a convite do gestor do Polo Educativo número 29 de São Francisco, Luís Carlos Oliveira, e por iniciativa da professora Romira Almeida, a ADECO realizou no dia 7 de novembro uma exposição sobre o direito à alimentação saudável e 2 palestras, uma sobre os direitos e deveres dos consumidores e outra palestra ministrada pela nutricionista Alzerina Monteiro sobre a alimentação escolar saudável, deu conselhos sobre a alimentação e salientou os benefícios de uma alimentação saudável para cerca de 60 alunos do 7º ao 8º ano. Cabo Verde não tem um turismo acessível e inclusivo às pessoas com deficiência. Saiba mais detalhes sobre o assunto com a Lenilda Duarte Brito. Bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Direitos do Consumidor com Deficiência. Nós hoje vamos falar do turismo em Cabo Verde. Cabo Verde está inserido na Rota Mundial dos Cruzeiros e esse facto, para além de projetar a nossa imagem internacionalmente, também contribui para o setor de atividade que mais tem potencializado o nosso produto interno bruto, que é, mais uma vez, o turismo. Quando nos referimos ao turismo, muitas vezes se tem questionado quanto à quantidade de camas ou alojamento para os turistas ou emigrantes que visitam as nossas ilhas a cada ano. Na rúbrica Direitos do Consumidor com Deficiência, nós levamos a questão a um ponto complementar. O que faremos nós quando formos visitados por turistas com qualquer tipo de deficiência? Estamos nós preparados para recebê-los? Esta questão relaciona-se com o artigo 9º da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, nomeadamente no que diz respeito à acessibilidade. O artigo 9º, no seu ponto 1º, e passamos a citar, diz-nos o seguinte: para permitir às pessoas com deficiência
viverem de modo independente e participarem plenamente em todos os aspectos da vida, os Estados-partes tomam as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso em condições de igualdade com os demais ao ambiente físico, ao transporte, à informação e comunicações, incluindo as tecnologias e sistemas de informação e comunicação e a outras instalações e serviços abertos ou prestados ao público, tanto nas áreas urbanas como rurais. Estas medidas, que incluem a identificação e eliminação dos obstáculos e barreiras à acessibilidade, aplicam-se inter alia a linha A, edifícios, estradas, transportes e outras instalações interiores e exteriores, incluindo escolas, habitações, instalações médicas e locais de trabalho. A linha B, informação, comunicação e outros serviços, incluindo serviços eletrónicos e serviços de emergência. O ponto 2 do artigo 9, nas suas 8 alíneas, explica de que forma os Estados-partes podem trabalhar no sentido de garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência. Quando nos referimos aos Estados-partes, não estamos a relegar esta tarefa ao Governo e às autoridades civis. Nós estamos sim a chamar a atenção de todos os cidadãos, quer organizados, quer de forma individual nesse sentido. Lembremo-nos que a acessibilidade não diz respeito apenas à acessibilidade física, a qual nós vulgarmente resolvemos com rampas. A acessibilidade também tem pontos a nível cognitivo, comunicativo e de informação. Isso quer dizer que ao turista com deficiência auditiva deve ser garantido que possa escolher o que quiser num restaurante e ter o seu pedido aceito e compreendido. Isso quer dizer que um turista com deficiência visual terá o produto certo pelo preço justo. A acessibilidade abrange vários níveis e nos quais todos nós devemos trabalhar. Nós estamos cientes de que esse trabalho não é um trabalho a ser realizado a curto prazo, mas também estamos certos de que o nosso país e os nossos cidadãos tudo farão no sentido de garantir a acessibilidade a todos os que nos visitam e alargar assim a nossa morabeza aos nossos visitantes com deficiências. Como último tema, convidámo-lo a assistir à rúbrica O Gato Comeu a Lei, apresentado pela jurista Eva Caldeira Marques, que fala sobre a responsabilidade criminal pela pensão de alimentos. Num Estado de Direito democrático, a lei é soberana. Tudo e todos estão sujeitos ao poder imperativo da lei. No entanto, em Cabo Verde, como temos vindo a ver, muitas são as situações em que a lei não é cumprida. É o caso da responsabilidade criminal pela pensão de alimentos. O Ministério Público, enquanto o agente representante do Estado, autor da ação criminal, não são os privados, não somos nós que intentamos ações crime, intentamos ações cíveis junto ao tribunal, mas relativamente às questões criminais, nós apenas podemos apresentar a nossa queixa junto às instituições policiais ou do Ministério Público, e é o Ministério Público que tem este poder delegado pelo Estado para investigar e para dar continuidade à ação crime. O Ministério Público, entre outros, tem o poder de intentar ações criminais contra os pais que não pagam pensões de alimentos. Também o tem no âmbito civil. Os pais têm o poder de intentar ações cíveis contra o pai que não paga pensão de alimentos. E isto acontece com alguma eficiência no nosso sistema jurídico. Por exemplo, uma mãe pode intentar uma ação civil contra o pai e exigir uma pensão de alimentos. Mas quando este pai não cumpre, a lei diz que também pode queixar-se e o Ministério Público pode intentar uma ação criminal
contra o pai que não paga pensão de alimentos. No entanto, em Cabo Verde, isto acaba por não ser cumprido. Os ministérios públicos não intentam ações, não vão contra criminalmente os pais que não pagam a pensão de alimentos. E a ação criminal é muito eficaz. Em países como os Estados Unidos, como no Brasil, em que os pais podem até cumprir pena de prisão, aliás, são presos preventivamente, em existindo uma sentença que os obriga a pagar pensão de alimentos e eles não cumprem, podem, e assim que são encontrados a incumprir, são levados para um juízo criminal e muitas vezes acabam por ficar encarcerados até fazerem cumprir a obrigação de pagamento de pensão de alimentos. Em Cabo Verde existe a lei, mas ela não é cumprida. Ninguém aciona criminalmente pais que não pagam pensão de alimentos, com consequências altamente prejudiciais para as famílias e para as nossas crianças, para os menores cabo-verdianos. Esta é uma situação que, muito infelizmente, o gato comeu a lei. Este programa está disponível no nosso canal no YouTube, bem como na nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.